Boa noite, meus irmãos. Deus esteja sempre conosco. O tema da noite é ligado a uma coisa que hoje é muito comum na sociedade. Uma doença que atinge muitas pessoas. E tem um nome muito falado: a depressão. Se fala muito em depressão, mas o que é depressão? Quais são os sintomas? Que fatores disparam o gatilho que faz com que a pessoa fique deprimida? O que é que o espiritismo pode fazer para ajudar alguém que esteja com essa doença? E como é que nós, espíritas, podemos contribuir para que isso seja minimizado no ambiente em que nós vivemos hoje? Procurando informações a respeito desse assunto, encontrei uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que disse que nos últimos 25 anos do século passado, a depressão aumentou muito. Só que aí, nesses 25 anos, nós temos que acrescentar mais os 18 desse século. Então, seriam, em termos, 43 anos, 43, 44. Por que que eles dizem isso? Naquele tempo, se restringia as pesquisas aos grupos que moravam nas grandes cidades. E hoje já se sabe que a depressão não tem mais barreiras, fronteiras. Ela tanto é encontrada no ambiente rural, como nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas médias cidades, e está aumentando cada vez mais no ambiente infantil. A última informação a respeito disso nos Estados Unidos diz que hoje morrem por suicídio crianças entre 10 e 14 anos, em maior número do que em acidentes de tráfego. Se nós formos mensurar o que isso significa, temos que ter em mente que os Estados Unidos já têm perto de 400 ou 500 milhões de habitantes e que, teoricamente, todo mundo lá tem carro e dirige. Então, é um número muito grande de acidentes, mas é um número maior ainda de depressivos. E depressivos que se suicidam. E eles informam mais ainda que, a partir do ano de 2020, a depressão vai ser a doença que a segunda doença a retirar vida útil dos seres humanos. Só vai perder para as doenças cardíacas. O que é vida útil? É aquilo que nós produzimos, aquilo que nós vivemos realmente. É a nossa vida no trabalho, na família, cuidando dos filhos. E quando eu entro nesse processo doentio, eu me afasto destas atividades. Não significa que eu desencarnei. Significa que o ser humano se afastou da sua atividade. Então, é uma doença que retira a possibilidade de trabalho, de vivência em família, de união, de relacionamento. Tudo isso prejudica a vida das pessoas. E o que incomoda, às vezes, quando a gente está procurando entender o que é que está acontecendo, é que a grande maioria do pessoal que está com essa doença é que eles não buscam ajuda. E em algum momento até eu me posicionei como tal, porque há uma retração natural do ser humano quando a gente fala assim: você tem que procurar um psiquiatra,
você tem que buscar a ajuda do psicólogo. A gente diz logo, eu não sou louco, eu não tenho doença mental, eu não preciso desse tipo de tratamento, e se afasta. Por isso, muitas dessas informações de pesquisa não estão tão corretas quanto deveriam. O quadro pode ser bem pior do que aquele que eles pintam. Porque é natural, a gente faz isso. Mas o que é a depressão? Vamos começar por etapas. Todos nós, sem exceção, em algum momento nos deprimimos nas nossas vidas. E é uma constante, faz parte da nossa existência. É um momento em que a gente fica triste. É um momento em que a gente se afasta um pouquinho das pessoas porque quer ficar sozinho. É um momento em que a gente quer ouvir uma música. É um momento em que a gente quer ler um livro, mas não quer ninguém por perto. É um momento em que você está zangado porque alguma coisa aconteceu no trabalho, alguma coisa aconteceu na parte externa da família, ou mesmo dentro da família. É um baixo astral passageiro. Todos nós vivenciamos esses momentos, mas todos nós buscamos superar esses momentos e o fazemos. Por quê? Eles fazem parte da fortaleza que nos eleva. A cada momento que eu passo por isso, eu me elevo um pouco mais, eu crio forças, eu aumento a minha resiliência. E por falar em resiliência, eu tive um exemplo muito interessante desse assunto. O Rossandro Klinger é um palestrante espírita que eu gosto de ouvir porque ele tem uma percepção de espiritismo e de vida muito grande. E ele fez uma demonstração outro dia, numa palestra, sobre resiliência. Ele pegou um copo de plástico e apertou. Aí disse assim, olha, esse copo aguenta até aqui, se eu apertar ele quebra. É assim que a gente aprende. A dor, o sofrimento vem para nós até o nosso limite. Se apertar mais, nós quebramos. Aí, quando a dor começa a passar, que vai voltando à posição normal, a gente vai ficando forte. E na próxima vez, a gente aguenta mais um pouquinho. Nós vamos aumentando a nossa resistência. Vamos aprendendo a conviver com os acontecimentos naturais da nossa vida, com tudo aquilo que acontece conosco. Isso começa desde pequenininho. Quantos de nós na infância ou no colégio primário, na escolinha, não se apaixonou pelo professor, pela professora, ou pela garotinha mais bonita, ou pelo garotinho mais bonito, e aquilo era um amor sofrido, porque a gente não tinha coragem de dizer e nem tinha idade para aquilo. Então a gente chegava em casa e ficava triste. E se alguém da família soubesse e brincasse conosco, nós ficávamos muito pior. Era como se fosse metendo o dedo na ferida, né? A gente está passando por um sofrimento. Ou mesmo quando já estamos mais jovens, que a gente tem um namoro, que esse namoro termina, a gente sofre, a gente ouve música, a gente chora. Passamos por todas essas experiências no trabalho. A gente trabalha e de repente o patrão chega lá e diz assim, não preciso mais de você, e te entrega o papel de demissão, e você chega em casa detonado, acabado. Mas o normal é que logo em seguida nós sobreponhamos a dor, a gente volta à posição normal e partimos para um outro começo. Então, nós temos algumas características do processo depressivo nas pessoas. Esses momentos, eles não podemos dizer que são a depressão, porque ele não se instala, não fica permanente. A depressão propriamente dita, ela é permanente, ela se instala na pessoa. É uma doença que precisa de medicamento até o final da vida. Numa fase bem amena,
a gente consegue superar de uma forma relativa. Mas da depressão média para a profunda, nós não temos como fazer sem ajuda. E ela se caracteriza, primeiro, por alterações de humor muito fortes. Quem está passando por esse processo, ele muda de humor de uma forma muito significativa e muito rápida. Está bem, de repente explode. São variações muito profundas. A tristeza também é bem mais profunda. É uma tristeza que aperta. É como se você tivesse com uma pedra, não tão pesada, talvez uns 8, 10 quilos, sobre o peito, bem em cima do coração e dos 2 pulmões, e ela vai ficando ali, e a cada minuto que passa, esse peso parece que vai esmagando. Ele é constante, ele não muda. Você vai sentindo uma dor tão grande que chega a ser palpável. É uma dor que a gente sente. É como se fosse uma chaga, só que você não vê, não tem nada ferido, não tem nada, mas a gente sente a dor lá dentro. É um estado que desencoraja o ser humano a fazer qualquer coisa. Ele altera a realidade. Nós não temos como abarcar o nosso dia a dia, a vida que nós temos e que tivemos durante um bocado de tempo até ser atingido por esse meteoro. Tudo, mas tudo que nos envolve, que nos chega à frente, se torna problemático. Pedrinhas do nosso caminho se transformam em montanhas e a gente não consegue resolver. Então, quem nunca teve uma depressão não tem parâmetros para medir aquele que tem. E por isso, muitas vezes fica difícil a gente medir o que a outra pessoa está sentindo para se predispor a ajudar. Por isso que o depressivo tem que buscar ajuda. Ele tem que sentir que precisa de ajuda. E quem está por perto dele sentindo essas variações tem que entender o que está acontecendo com ele, para ficar perto, para ajudar da melhor forma possível. Para o depressivo dar a volta por cima, como a gente diz, voltar à sua vida normal, ele não tem condições de fazê-lo por conta própria. Nunca. Ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de amparo, ele vai precisar de medicamento, e ele vai precisar de orações, vai precisar de ajuda dentro de uma doutrina, de uma religião e fé. Porque ninguém é depressivo porque quer. Eu vou me machucar, vou me envolver em tal coisa, vou ficar depressivo. É igual droga. Ninguém é drogado porque quer. Ninguém é alcoólatra porque quer. É tudo dentro da mesma panela. Não é má vontade da pessoa. Não é falta de caráter. Não é consequência de atitudes erradas. E em muitos casos, a família acha que é tudo isso. Que ele caiu na vagabundagem, que ele não quer trabalhar, que ele não quer se esforçar, que ele é mau caráter, que é isso, que é aquilo, e a pessoa está se afundando numa depressão que pode levar ao suicídio. Então a gente compara com as drogas, com o álcool, porque a situação é praticamente a mesma. O que está encaminhando a pessoa para aquela doença são situações diferentes. Um é o uso do químico, outro é o uso do álcool e o outro é o processo depressivo. E esses sintomas que a gente aprende a ver nas pessoas são muitos, não são poucos não. Existem 2 fundamentais que é para acender a luz e a gente ir atrás. E depois outros que os
especialistas, nos casos psiquiatras e os psicólogos, entendem mais do que nós, mas que eu vou citar aqui, para que a gente tenha ideia, tenha pelo menos uma comparação ou um termo de perceber o que pode estar acontecendo. Tudo que se discute, tudo que se estuda, tudo que se vê, é um parêntese que eu estou fazendo aqui, não é 100%. Vocês veem aí, de repente, na televisão, no jornal, aparece, descobriram a cura do câncer de não sei o quê, do câncer de pele, aí eles vão entrevistar vários especialistas, 2 dizem assim, não vai curar dessa forma, daí ele vai de novo no laboratório, o laboratório diz assim, não, nós fizemos um teste, a cura chega a 60%. Tem 40% que não vão se curar. Descobriram não sei o quê. Não, é 70%, 30%. Por que acontece isso? Porque cada ser humano é um indivíduo completamente diferente do outro. Nós não temos como parametrizar a humanidade como um todo. Porque cada um de nós come diferente, vive diferente, a gente tem atitudes de vida diferentes, a gente se relaciona de forma diferente. Impactos para de alguma coisa que acontece, tem uma forma de atingi-lo. Esse mesmo impacto em outra pessoa é completamente diferente, a reverberação. Então, tudo isso é um conjunto de atitudes que as pessoas tomam, que só um especialista vai conseguir definir. Se aquela pessoa com aquele sintoma que nós estamos percebendo por sermos leigos, está ou não com a depressão. Então, por exemplo, se alguém estiver com esses 2 sintomas básicos, em média por 15 dias, 2 semanas, é a hora da gente tentar ajudá-lo de alguma forma. Ou se ele sentir que está a buscar ajuda. Porque nós consideramos a depressão como leve, a moderada e a grave, como eu disse antes. E para detectá-la, nós temos 2 itens que são muito importantes. O primeiro deles é a tristeza ou o humor deprimido. O que é isso? A pessoa começa a se isolar do grupo. Ela chega em casa, ela vai para o quarto, ela fecha a porta, ela não conversa mais como conversava, ela não tem mais aquelas brincadeiras que tinha com a família, com os amigos, na escola. Ela começa a se isolar, começa a ter um vazio dentro dela, que ela não consegue mais se aproximar das pessoas, e tudo aquilo que acontece em sua volta, para ela não é real. A gente chama isso de vazio existencial. A pessoa acha que a existência dela está se tornando alguma coisa sem necessidade. É como se nada que estivesse em volta dele, o universo inteiro não ajuda em mais nada. Ele não vê beleza nas coisas, ele não vê alegria nas coisas, ele não percebe a beleza da música, da pintura, das árvores, dos pais, nada. E vai se isolando cada vez mais. Isso acontece muito com criança que sofre bullying na escola. Acontece muito com pessoas que são violentadas. Acontece muito com pessoas que sofreram algum tipo de pressão acima do seu grau de resistência. E alguma coisa dentro delas quebrou. A outra coisa que é parecido, é a perda de interesse. Mas principalmente a perda do prazer de fazer as suas coisas do dia a dia. A pessoa começa a deixar a higiene pessoal de lado, não se preocupa mais com ela. Pessoas que podiam ser até vaidosas, de se pentear, se limpar, tomar banho, escovar o dente 3, 4 vezes por dia, começam a não fazer mais isso. Aquelas alegrias que ele tinha, um hobby, alguma coisa que o fazia passar horas e horas se distraindo com alguma coisa, são abandonadas.
Porque quando nós estamos normais, mesmo que a gente esteja triste, cansado, você chega do trabalho cansado, a primeira coisa que a gente vai tomar um banho, para refrescar, depois vai fazer as coisas, brincar com a família, ver uma televisão, ver uma série de TV. O depressivo, ele não faz isso. A ideia que ele tem de vida é ficar sozinho, é buscar um isolamento. Então, nós temos que ficar sempre atentos a isso. A alimentação natural dele também já não é como era, ele já não se preocupa tanto com a rotina alimentar, porque tudo para o depressivo é entediante, não faz mais parte do mundo, ele começa a se afastar da existência. Isso é que é preocupante e é isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos parentes, amigos, irmãos que estão passando por situações desse tipo. Os outros processos que vão começando a aparecer quando o doente começa a aparentar esses distúrbios são falta de concentração. O doente não consegue mais se concentrar. Até uma conta muito simples de somar, subtrair, ele não consegue fazer. Ele vai e no meio do caminho ele para e desvia para outra coisa. A concentração mental dele não permite mais que ele veja um livro, que ele assista um filme, que ele mantenha uma conversa mais demorada. Insônia. A pessoa para de dormir na maioria das vezes. E se ela demorar por 4 semanas, que é um parâmetro da medicina, se essa insônia durar mais de 4 semanas, pode correr atrás do médico. Porque o negócio está indo sério. E o inverso da insônia, que é uma sonolência constante, também é real. O doente se envolve num sono que dura 24 horas, porque é uma maneira dele fugir das atividades naturais. Ele deita na cama e não levanta, porque para ele é mais tranquilo ficar ali de olho fechado fazendo nada, porque ele não está sendo agredido, porque para ele é uma agressão todo o movimento em sua volta, e ele fica nesse estado de torpor durante muito tempo. Perda de apetite. Como ele já não tem mais gosto pela comida, ele entra numa perda de apetite muito grande e, como consequência, emagrecimento. Mas também pode acontecer o inverso, uma fome insaciável, de permanecer comendo por muito tempo, e só bobagem, doces, frituras, e aí ele entra num desregramento alimentar muito grande que pode torná-lo um obeso, quanto mais. Com isso vem a fadiga, um cansaço eterno. Vamos para tal canto, não posso, estou cansado, não quero, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E isto vai se prolongando ao longo da existência. Como já falamos, as alterações de humor são constantes, mas aí vem uma coisa muito séria que a gente tem que tomar cuidado. São os pensamentos suicidas. Porque imaginem bem, alguém que perdeu o interesse por tudo que é real, por tudo que ele começou a vivenciar na existência, ele perde todo esse interesse, ele sofre, tem dores internas que a gente não imagina, porque não é uma dor física. Ele acha que o único caminho para ele sair disso é a morte, é provocar a própria morte. Por isso existem muitos suicidas que são depressivos. Vai detonando com a autoestima, porque a pessoa não busca mais nada que lhe conforte, que lhe ajude, que lhe ampare. A autoestima se torna completamente, quase tóxica para ele, porque ele não tem.
ele se acha inferior a todos. Ele sempre acha que é o pior de todos. É como disse o Alessandro, é aquele irmão nosso que se sente inferior porque foi maltratado durante muito tempo, na escola, no trabalho, que ela se acha completamente inferior a todo mundo. Aí ela vem no centro buscar ajuda, porque uma amiga disse, vai lá no centro tomar um passe, você vai ficar melhor. Quando ela entra no centro, ele diz assim, ela já manda um WhatsApp para todo mundo que está no centro, diz assim, não falem comigo. E o que é pior, a gente acaba não falando, porque ela emite uma energia que quando ela entra, o atendente está lá na porta, sem querer desvia o olho. Aí ela pensa com ela mesma, não disse? Eu entrei e ninguém falou comigo. Eu sou muito ruim. E esse pensamento vai para dentro da pessoa, corre no organismo físico e espiritual dela, e ela vai se sentindo cada vez mais inferior. É a depressão consumindo esse irmão nosso. Quando ela entra nesse processo, ela já entra no desespero. Na desesperança, ela não tem mais esperança de nada para ela. E aí, qual é o caminho de quem não tem esperança? É buscar um caminho. Eu vou embora, vou cortar essa vida fora, tentar outra. Só que aí ele está buscando um caminho muito pior, como suicida. Agora, em contraponto, não contraponto, mas é uma situação bem mais temerária, existem aqueles que conseguem mascarar a depressão. Ele está se acabando por dentro, está com todos esses sintomas, mas na frente das pessoas ele continua rindo, feliz da vida, trabalhando, executando. Por quê? E isso é muito, muito interessante da gente perceber. Durante muito e muito tempo, e hoje ainda tem muito, o homem é criado de uma forma diferente. A família cria o menino, ele não pode chorar, ele não pode ter tristeza, ele não pode se acabrunhar, ele só pode sentir duas coisas, alegria e raiva. Então ele acha que tristeza e choro é sinal de inferioridade. Ele está se sentindo acabado, mas continua em pé. Ele continua lutando, ele busca o sorriso, mas aquele sorriso é falso. E ele não vai se sentindo bem, ele vai se sentindo cada vez pior. E aí, um belo dia, os amigos recebem um telefonema. Sabe o fulano? Sei, suicidou ontem. Mas ele era um cara tão bacana, ele ria, brincava, jogava futebol com a gente. Suicidou ontem. Deixou alguma mensagem? Não, só se suicidou. E ninguém sabe por quê. É porque ele mascarou uma doença que o levou ao fim do caminho. Então vejam bem, por que eles dizem que vai ser a segunda doença do planeta a tirar vida útil das pessoas. Como essa doença é malévola, como ela acaba com o ser humano. Nós temos que vivenciar isso porque ela está cada vez mais presente. O que é que acontece hoje? Nossas crianças estão vivendo uma situação de nunca ouvir não da família. É uma felicidade falsa, mas os pais não querem dizer não para os filhos. É amor? Não é. Porque quem ama diz não. Quem ama segura, põe rédea, põe controle. Porque a criança não tem controle. Se você deixar, ela passa 48 horas ou mais na frente de um computador jogando. Aquilo é uma felicidade instantânea para ela. E muitos pais, para não terem
o cansaço de brincar com os filhos, chega do trabalho cansado. Eles preferem dar brinquedos e jogos, e o garoto enjoa de um, pega outro, enjoa de um, pega outro, mas ele não diz não. E isso faz com que essa criança não esteja preparada para enfrentar o mundo quando ele for enfrentá-lo. O pai, a mãe, o avô, a avó o protegem, criam uma cúpula de proteção em volta das crianças da família, para que ele não sofra. Sabe, é um exemplo muito tranquilo da gente fazer. Nós fomos criados assim. Tudo que a gente precisava tinha algum esforço para conseguir. Se nós fizéssemos tolice na escola, também levava a consequência em casa, porque o pai e a mãe não deixavam barato. Brincou, fez bobagem na sala de aula, chegava em casa, ficava de castigo. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. A gente ficava sentado numa poltrona na sala sem fazer absolutamente nada por 1 hora, 1h30. Não tinha suplício maior. Mas servia de lição. Ah, você não quer estudar? Não, então vai trabalhar. Quantos de nós com 14 anos não fomos ralar? Porque ficar em casa sem fazer nada, com pai e mãe dando tudo, não tinha. O que é que isso acontece? Prepara a gente para a vida. Quando você sai de casa, você enfrenta. Só que aí nós temos um problema sério. Quando nós vamos ter os nossos filhos, nós vamos dizer assim, meus filhos não vão passar por aquilo que eu passei. Aí eu o cerco de vidro e crio um mundo específico para ele. Se alguma coisa o desagrada na escola, ele estala os dedos e os office boy dele, que é pai e mãe, vão lá brigar com a diretora, dizer que vai tirar o filho da escola. Quando não é esse o acontecimento. O acontecimento é você ensinar que ele tem que viver com as diferenças que existem na escola. Tem um exemplo também muito interessante. Um amigo, eu hoje estou apoiado no Rossandro, porque eu assisti às palestras dele o máximo que pude. Ele era apelidado de 4 olhos na escola, porque ele usava óculos. E no nosso tempo botou óculos, era 4 olhos, não tinha jeito. O resto da garotada nos chamava de 4 olhos. Aí ele chegou para a mãe chorando que tinham chamado para ele de 4 olhos. Aí ela disse assim, amanhã na escola não dê bola, porque se der ibope, vão continuar te chamando. E pronto, encerrou. Deu a lição, deu o apoio moral. Ele disse que no dia seguinte ele passou o dia inteiro na escola, remoendo, mas ele não respondeu para ninguém quando disseram um apelido. E a partir daí nunca mais chamaram ele de 4 olhos. Porque ele descobriu que o que a garotada quer é um retorno. Se ele te apelida e você dá um feedback, o apelido volta pior. Se você consegue se capacitar de que não deve dar trela para aquilo, aquilo desaparece. Se você se habitua com uma brincadeira, você vai ficar com ela para o resto da sua existência. Hoje é diferente. Os pais super protegem. Se o filho chegar em casa dizendo que algum garoto o apelidou, eles vão à escola tomar satisfações. Eles não têm força para fazer com que o filho supere essas atitudes. Agora, imaginem esse garoto, quando ele estiver trabalhando, e o chefe dele, o diretor da empresa, o chamar a atenção. Ou ele sai correndo do emprego e vai procurar outro, ou ele vai correr para o colo da mãe. Porque ele não está preparado para enfrentar tudo aquilo que o mundo põe na nossa frente. Perceberam o alcance? Então, nós temos que ter o grau de resistência. Nós temos que saber vergar para depois voltarmos ao normal. Senão a doença se pega em nós e nós vamos para o fundo do poço. E o espiritismo, como é que funciona nessa história? Bom, a doença em si, a depressão,
ela é uma deficiência dos neurônios. As energias, a produção de... Aí eles envolvem serotonina e um bando de coisas que eu não entendo e não vou entrar nessa seara porque ela não é a minha. Eu não sou médico, não tenho nenhum conhecimento específico a respeito do assunto. Mas quando nós chegamos na parte espiritual, já há muitos estudos que mostram que a oração, a fé, a receptividade de outras pessoas fazem com que o doente melhore sobremaneira. Se ele estiver num processo de depressão média ou depressão profunda, vai demorar mais tempo, ele vai precisar de amparo todo o tempo, como eu já disse. E isso nós podemos mensurar dentro de um estudo da doutrina espírita. Nós podemos perfeitamente ligar a depressão à obsessão. Por quê? Porque quando eu começo um processo depressivo, eu começo a abrir uma porta para energias que vêm de fora. Assim como eu sou envolvido por energias de pessoas, de espíritos encarnados, que trabalham comigo, que estudam comigo, que fazem parte da minha família, eu também sou envolvido por energias de espíritos desencarnados, que estão em minha volta 24 horas por dia. E na hora que a minha energia muda, que eu entro num processo de depressão leve, esses espíritos se aproximam de mim. São aqueles que nós chamamos de encosto. Já falamos aqui sobre isso também. Quando alguém está começando a beber num boteco, um monte de espíritos vêm beber com ele, se encostam no corpo físico dele, e quando ele bebe uma dose, o espírito pega os eflúvios da bebida e bebe junto. Quando alguém está se drogando, que ele suga o cigarro de maconha, de crack, do que seja, o espírito que encosta nele vem para o lado dele e absorve parte daquilo que ele está usufruindo. Esse é o famoso encosto, é a depressão leve. Tem tratamento no centro espírita? Tem, a parte espiritual tem. E é uma coisa muito importante se saber, essa doença, como já disse Kardec, não existe doença, existem doentes. Essa doença ela já está instalada no perispírito desde muito tempo. Todas as doenças que nós temos, nós precisamos só dar um start, nós precisamos de um gatilho para que ela brote no corpo físico. E é esse dia a dia que nos faz fazer isso. É o estresse, é a vida agitada, é o descomprometimento com a vida, é a falta de fé, é a falta de uma religião que leve a pessoa a uma estrutura de ligação com Deus. Tudo isso faz com que o gatilho dispare. Não é só a depressão, o câncer também é assim. Doenças mais sérias também são assim. Então nós temos, quando a pessoa não busca o amparo, esse processo de o espírito ficar do lado dele vai aprofundando a depressão. Por quê? Porque o espírito está se sentindo bem ao lado daquela energia negativa que o doente está emitindo e vai forçando que ele se aprofunde cada vez mais até ela chegar numa depressão média. E aí também entram os obsessores, espíritos que podem estar buscando cobrar de alguma forma aquele irmão, por vidas passadas, por convivência juntas, um magoou o outro e existe uma procura, nós sabemos disso, e aí existe essa união com esses espíritos obsessores. Você entra num processo de obsessão média, como uma depressão média. E vai se aprofundando cada vez mais, até que você entra numa fase de depressão profunda ou obsessão profunda, que entra também dentro de uma possessão, quando o espírito encarnado é completamente dominado pelo obsessor. Ele não entra no corpo da pessoa e conduz como uma marionete, não é isso. Mas aquele espírito domina de tal forma o espírito encarnado, que aquele corpo não tem controle mais sobre as suas atitudes.
tudo que ele pensa e fala é o que o espírito obsessor está falando ou pensando. Ele não tem mais vontade própria. E a depressão é assim, ele entra numa fase tão profunda de depressão que pode ser levado ao suicídio. E vejam que eu estou insistindo nesse caso, porque não são poucos. As estatísticas não nos mostram isso, porque a doença não foi detectada em muita gente. Simplesmente eles se suicidaram. E entra na estatística policial, não entra na estatística médica, porque aquela pessoa não procurou tratamento. E como é feito esse tratamento na parte médica? Com medicamentos. Já existem medicamentos muito especializados, mas ele requer um tratamento muito longo, porque, como eu disse no começo, cada um de nós é completamente diferente do outro. Então, o remédio que serve para mim pode não servir para o Antônio, para o Benedito, para o José, para a Maria, para a Dalva, porque nós temos condições físicas e psíquicas diferentes. Então, o médico que vai passar o medicamento, ele vai testando. Ele testa um primeiro, depois muda a dosagem, testa outro, muda a dosagem, até que acerta. E na hora que acerta, aquele paciente tem que ficar tomando esse medicamento. E tem que complementar com o trabalho espiritual. Porque existe uma simbiose muito grande da doença física e da doença espiritual, e requer que sejam feitos os dois tratamentos, e sempre com aconselhamento, porque senão o paciente acha que já está curado, para de tomar remédio e começa tudo de novo. Então, meus irmãos, a ajuda profissional é primordial nesse caso depressivo, e junto com ela a ajuda que a religião pode trazer, principalmente a fé. Sabe por quê? Deus, Ele não nos quer ver sofrer, mas Ele usa a dor como uma forma de nos fazer crescer. A criança está jogando no celular, coisa de hoje, está lá, já 5, 6 horas lá grudado no celular, vai no videogame, aquela coisa toda. De repente a mãe chega e diz assim: vamos parar com isso, desligue tudo que amanhã você tem prova. Aí, a mãe, o que é que a mãe faz? Vai lá e pá, desliga da tomada e diz assim: você não pegue mais nada aqui enquanto não estudar para a prova. Será que o garoto ficou feliz? Não, ele estava feliz, mas agora ele está sofrendo, porque a mãe cortou a felicidade dele, e ele fica pensando mal: poxa mãe, você é a pior coisa que Deus botou na minha vida, só entra no meu quarto para atrapalhar a minha vida. Vai estudar. E aí ele vai estudar. Será que a mãe fez errado? Não. Ela sabe que aquele sofrimento momentâneo para o filho é uma forma de crescimento. Por quê? Porque ele ficar jogando não acrescenta nada na vida dele. Ele não aprende absolutamente nada para a vida. Mas ele estudando para a prova, ele vai aprender alguma coisa que vai melhorar o seu futuro, que vai fazer com que ele tenha condições de melhorar a sua vida no futuro, quando a mãe não estiver mais perto dele. Perceberam? Essa é a dor que Deus faz para nós. Quando a gente quer alguma coisa, a gente não deve fazer oração pedindo que o trabalho seja ameno, que o chefe não brigue com a gente, que o transporte seja tranquilo, que não tenha engarrafamento. Ele não vai nem se preocupar com isso. Já imaginou se 7 bilhões de pessoas pedissem a mesma coisa para Deus? Ia ser muito complicado. Então, eu quero que, se você pedir, me dê paciência para eu aguentar tudo que vier para mim hoje, que eu não brigue com ninguém, que eu tenha amor no coração, que eu respeite as pessoas que me procurarem, aí ele vai fazer isso com você. Porque você mesmo está buscando a ajuda que vai fazer com que você haja de uma forma amorosa, haja de uma forma benéfica para com aqueles que estão trabalhando e vivendo junto com você. Essa é a forma que Deus faz
para nos encaminhar. A dor não significa que Ele quer que a gente sofra, Ele quer que a gente aprenda a ter a resistência e superar todas as dores. Ele está nos aprendendo a ser como o copo de plástico, aguentar aquele sofrimento e depois voltar a ser perfeito. É como aquele pedaço, aquela árvorezinha de bambu que dá um temporal, ela deita até o chão, quando o vento passa, ela volta. Esse exemplo nós temos muito nas histórias orientais. Então, tudo que vem para nós, nós temos que saber receber e saber buscar o caminho para superar. E essa superação passa necessariamente pelo aprendizado do amor, que a doutrina espírita nos mostra todo o tempo. Ame, 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 fora da caridade não há salvação. Ponha amor em tudo aquilo que se faz. Não esqueça de amar o seu próximo. Ame, como é que Jesus dizia? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Perdoe seus inimigos. Não é assim? Todo o tempo nos mostrando o caminho. E nós ainda erramos. Nós ainda buscamos caminhos diferentes. E quando a gente começa a errar muito, começa a abrir a energia negativa da gente, nós abrimos a porteira para todos aqueles outros irmãozinhos que querem se alimentar dessa energia para chegarem perto da gente. Então, meus irmãos, vamos sempre pensar nisso. O Evangelho, todos nós temos um exemplar. Lê-lo faz parte da nossa vida. Orar nos transporta psicologicamente, espiritualmente, faz com que a gente se ligue a Deus, faz com que nós nos sintamos parte daquilo que é o universo, faz com que nós sejamos realmente o que somos, filhos dele. Que a paz do Senhor esteja com todos.